Meu nome é Manuel Del Rio, eu tenho já 74 anos, eu tenho uma experiência longa, né, de mais de 50 anos nas lutas populares e sindicais. Comecei em 1968 num grupo de jovens da Igreja Católica, e a gente tem muitas experiências, mas que eu não vou conseguir falar nos 15 minutos. Eu vou focar na minha participação na luta por moradia, né? Eu sou de uma família de trabalhadores e quando eu vim para São Paulo eu tinha 15 anos e lá bem atrás, em São Paulo, eu cheguei aqui e houve o golpe militar. Então, o golpe militar, a ditadura, ela não permitia o funcionamento de organizações sociais, né? Então, interviram nos sindicatos e também os movimentos populares não podiam funcionar. Então, nós, através da Igreja Católica, começamos as organizações das comunidades de base, e tem toda uma experiência aí. Mas eu vou partir para falar da época da organização da moradia. Eu trabalhei muito tempo com a organização operária, organização dos trabalhadores nas fábricas e organizações das oposições sindicais no período da ditadura militar, porque os sindicatos eram dirigidos por policiais, então a gente organizava os trabalhadores de modo autônomo. E quando o movimento sindical eclodiu ali por 77, 78, 79, eu fazia parte da pastoral operária e nós procuramos apoiar e organizar os trabalhadores naquelas lutas operárias, né? Na luta de 77, 79, na greve dos metalúrgicos, do ABC e daqui de São Paulo, depois 80. E em 79, nós fundamos uma associação na Moca, Associação dos Trabalhadores da Moca, que era um espaço para reunir os trabalhadores da região, porque os trabalhadores não tinham onde se reunir, né? O sindicato, eles não podiam participar. E as igrejas, elas abriam as portas, mas tinha muitas igrejas que também não abriam essas portas. Então, na greve de 79, nós organizamos essa greve. Nós, quando eu falo, é um grupo de metalúrgicos e apoiadores, né? Se reunindo nos bares, em vários bares, a gente pedia para o dono do bar e reunia os trabalhadores ali. O dono do bar gostava, porque o pessoal tomava cerveja. Então, a greve de 79 foi organizada nos bares, né? Porque não tinha onde se reunir. E aí foi onde se... Como é que eu digo? Se apresentou essa necessidade de ter um espaço próprio, né? E então nós, quando terminou a greve no final de 79, nós fundamos a Associação dos Trabalhadores da Moca. Tem até hoje, viu? Ainda funciona grupos de moradia lá. Nós fundamos a ULC lá, na Associação dos Trabalhadores da Moca. E então, mas era um espaço ali, especialmente para os operários. Para os operários, nós organizávamos cursos de alfabetização e cursos profissionais e fazia reunião dos operários. E também fazia o cineclube ali, né? Projetava filmes, levava peça de teatro e
Então, funcionava ali a associação. A minha atribuição ali era acompanhar os operários, mas, paralelamente a esse trabalho dos operários, tinha uma apoiadora também dos metalúrgicos, que era assistente social, e ela foi contratada pela igreja ali da região, e para fazer um trabalho nos cortiços da Moca. A Moca, ela tinha muitos cortiços, né? E tinha muitas fábricas, por exemplo, só metalúrgicas ali, ela tinha 400 e poucas fábricas. Tinha a Lorenzetti, a Ford, Arno, Manguios, tinha Antártica, tinha Açúcar União, Alpargata. Então, tinha muitas fábricas, era uma região totalmente operária. E os trabalhadores, muitos deles, né, trabalhavam nas fábricas e moravam nos cortiços. A Moca tinha uma concentração de cortiços muito grande. Então, essa assistente social, ela fez uma pesquisa nos cortiços, e essa pesquisa revelou qual era a preocupação dos encurtiçados da época. Era a conta de luz e era uma creche. E aí, essa assistente social organizou um grupo de mães e travaram uma luta para rebaixamento das contas de luz, que entrou naquela luta maior que tinha a luta pela tarifa social da conta de luz, né? Que era maior, estava nas favelas também, houve uma articulação das contas de luz. Mas também sobre a creche. E aí eles conquistaram uma creche também ali na região da Moca. E esse grupo se fortaleceu. E quando chegou 81, mais ou menos, 81, 82, na crise econômica que se estabeleceu, que tinha muita gente desempregado e também por conta do arroxo salarial, né? E quando chegou 81, 82, que se apresentou a questão da moradia para os moradores dos cortiços, né? Para os operários, na verdade, e operárias que trabalhavam aqui nesta região, que já não conseguia mais pagar aluguel por conta do arroxo salarial e também muito desemprego já na época. Então, se apresentou a questão da moradia, e essa assistente social, que já fazia o trabalho com as mães, aglutinou um grupo, formou um grupo de luta por moradia. Isso foi 81, 82, 83. Reunia poucas pessoas, mas reunia um grupo substancial de representantes de mães dos cortiços. E esse grupo pleiteava a moradia, e aí fizeram uma ocupação na Secretaria de Assistência Social, que tinha aqui na Moca, né? Era o prefeito Mário Covas, então fizeram essa ocupação. Essa ocupação foi muito bem sucedida, porque eles conquistaram 3 lotes, 3 locais, né? Então, 96 unidades, terreno, né? Lá na Vila Industrial, 55 no Chabilândia e 24 no Jardim Santa Etelvina, que depois foi construído em mutirão até 88, uma coisa assim, né? E com essas conquistas, o movimento cresceu muito na região, né? Na região. E o nosso trabalho operário nas fábricas, ele continuou paralelo, não, essas duas coisas caminhavam junto dentro da associação, né? Mas cada grupo tinha a sua forma de funcionamento. Mas quando chegou 81, 82, 83, com a crise econômica, muito desemprego, era muito difícil reunir os trabalhadores, porque o militante que começava a se reunir, logo ele era admitido, né? Porque eles tinham olheiros, né? Eles botavam olheiros na associação, eles botavam olheiros em qualquer reunião operária que tinha os policiais do sindicato também, os pelegos, que a gente chamava, eles dedavam, né, os operários, e eles perdiam o emprego. Então, nós estávamos com uma dificuldade imensa de reunir os operários. Então, a diretoria da associação decidiu, né, nós lá, que tinha o trabalho
dos cortiços e o trabalho de operário, falou assim, bom, se não é possível reunir os operários para lutar na fábrica, vamos reunir para lutar por moradia. E, a partir daí, então, nós passamos a convocar os operários para lutar por moradia. E eles vieram engrossar a luta operária. Tem muitos deles que vocês conhecem até hoje. Aí, né, o Osmar veio de uma fábrica, Luizinho, Valdeci, tem um monte deles por aí que eles vieram das fábricas para lutar pela moradia deles, que eles também não pagavam, não conseguia pagar aluguel. Esse período, eu vou resumir, foi um período muito rico, porque o movimento se ampliou na época, né? E começou a ocorrer ocupações nas terras, né? Em terrenos, né? E aí o grupo da Moca entrou para uma articulação que tinha aqui na Zona Leste, né? Que chamava Movimento Sem Terra, não era nem sem teto, da Zona Leste. Então, o movimento começou a participar disso. Em 88, ocorreram muitas ocupações em São Paulo. E aí, a partir, no momento que nós passamos a convocar os operários para vir para a moradia, eu comecei a participar também da luta e da moradia, da organização da luta da moradia, né? Que eu, se não me engano, foi 86, 87 ou 88, não me lembro direito, né? Bom, esse ano foi bastante interessante. Em 88, tinha ocupações em toda a cidade de São Paulo. E ocorreu e também se estruturou o movimento Sem Terra da Zona Leste. E o grupo dos cortiços se articulava ali no Belém com esse grupo maior em toda a cidade, né? E essa experiência da Moca, ela foi importante porque ela levantou a bandeira da luta por moradia no centro. Porque, na medida que a Moca ela conquistou aquelas moradias em Guaianazes, na Vila Industrial, os operários que moravam na Moca, eles queriam morar na Moca, eles não queriam ir para lá, né? Mas, naquela época, era impossível se pensar qualquer projeto habitacional na Moca, né? Ou no centro. Mas, de qualquer modo, a partir daquela experiência, eles falavam assim, o filé e o osso, né? Que os trabalhadores ficavam com o osso e o pessoal melhor de vida ficava com o filé, ou seja, o pessoal morava na Moca, né? Mas os trabalhadores mesmo tinham que morar longe, lá na periferia, na cidade, tal, né? Então, era falado justamente isso, o filé e o osso, né? E aí, o nosso grupo da ULC, que na época, né, era a ULC, formulou essa questão da bandeira de luta por moradia no centro, né? E tinha uma luta grande em 2 cortiços ou 3 aqui da Moca, aqui da Madre de Deus e do Cinema da Moca, que estava organizado na associação, e também na Celso Garcia, e esses grupos, então, apresentaram projetos que queriam que fosse feita moradia nesses locais. E aí aconteceu um fato muito importante em 88, que foi eleito o prefeito do PT, a prefeita do PT, né? E, no decorrer do mandato, ela acolheu essa bandeira, né? E aí foram construídos o projeto da Madre de Deus, o projeto Celso Garcia, Banespa, e não me lembro se tem mais outros. Então, mas acolheu essa questão da moradia no centro, ou moradia nas zonas urbanizadas, né? E aí o movimento cresceu muito, né? Cresceu tanto para os bairros, né? Com ocupação da Juta, da Fazenda da Juta, ocupação da São Francisco, várias do Colorado, né? E tudo isso estava... e essas ocupações, olha, São Francisco, Colorado e Juta, foi um levantamento que foi feito ali na Moca.
porque quando eles ganharam obtiveram aquelas conquistas ali na Moca, se contatou, tinha um operário que já tinha sido demitido e ele trabalhava numa imobiliária e ele fez levantamento das terras na região leste, né? Então ele levantou Colorado, a própria Juta, São Francisco, Setor 8, várias delas. Então, quando se elegeu o prefeito do PT, se apresentou todas essas áreas para o município e aí o movimento teve um avanço muito grande. Mas o que é importante dessa minha experiência ali na Moca é que ali se forjou a bandeira de luta por moradia no centro. Né? Eu vou resumir por aí, porque tem tantas outras histórias. E se forjou a bandeira. Então, a Moca, a ULC, nós ali da Moca, que era da ULC, a gente forjou essa bandeira de luta que a gente queria moradia no centro, né? Que a experiência foi Madre de Deus, Celso Garcia, o Cinema da Moca também, né? E depois isso acabou, como a OLC tinha uma articulação maior aqui no centro, veio a bandeira de luta para o movimento do centro, né? No centro, que era lutar por moradia no centro, ocupar os prédios abandonados. Eu tenho um artigo, eu vou apresentar meu livro, mas eu tenho um artigo, acho que de 78, que chama Do Pântano Nasce a Flor, né? Que eu escrevi especialmente sobre a perspectiva da luta por moradia naquele período. Bom, então eu fazia parte ali da associação da Moca, e nós ficamos com essa bandeira da luta por moradia no centro. E o movimento foi ganhando outros contornos, por exemplo, nós, em 91, 92, que também foi o governo Collor, muito desemprego também, nós formamos um grupo de desempregados aí nessa associação. E nesse grupo de desempregados nós misturamos o pessoal das fábricas com o pessoal dos cortiços, que estava desempregado, para conseguir alguma coisa. E como eles precisavam de comida, nós montamos um comitê de desempregado de combate à fome. Aí entramos na campanha de combate à fome, né? Aí reunia moradia e reunia também os trabalhadores, os operários que estavam... Eu vou tentar sintetizar isso daí. Então, isso cresceu muito, né, esse trabalho naquele período, mas nós ficamos com a bandeira de luta da questão da moradia no centro. Aí, desse trabalho da fome, nós fundamos uma associação que é chamada Apoio. Ela tirou como prioridade a organização dos trabalhadores dos cortiços. Viemos para o centro. E Moca, Belém, Brás, para organizar os trabalhadores dos cortiços. Com esse grupo dos cortiços organizados, nós constituímos um outro grupo de luta por moradia também, porque a OLC ficou lá na Moca, né? E nós viemos para o centro. E constituímos um outro grupo de luta por moradia, que depois deu o MSTC, deu isso que tem aqui hoje, a FLM e tudo mais, né? Mas o importante dessa experiência é que esse nosso grupo dos cortiços, em 96, nós estávamos numa encruzilhada, né? Porque o Maluf ganhou a eleição, parou os projetos habitacionais, né? Parou os mutirões, parou tudo, e não tinha nenhuma perspectiva para os movimentos de moradia, né? Então, o nosso grupo avaliou o seguinte: bom, se não tem projeto habitacional, se não tem nenhuma perspectiva da moradia, vamos ocupar os prédios abandonados, né? E aí começamos a organizar para ocupar os prédios abandonados, né? Isso não é fácil, porque não tinha cultura de ocupação de prédio, tinha cultura de ocupação de terrenos, né?
Mas nós formamos um grupo grande de moradores dos cortiços e organizamos a primeira ocupação de prédio abandonado no dia 8 de março de 97, aqui na Alameda Cleveland, que a gente chamava era a mansão de Santos Dumont, que estava abandonada há muitos anos. E aí nós ocupamos, então, essa casa, essa mansão Santos Dumont. E isso aí foi fogo de morro acima, né? Porque naquele momento, 97, muito sem teto, um problema social terrível, né? Sem perspectiva. E como deu certo a ocupação, já veio gente até com um caminhão de cortiços despejados ali, aí foram ocupados uns sobradinhos da USP, aqui da Rua Pirineus, e depois, se acabou o tempo, eu tenho muitas outras histórias. E depois, mesmo 97, a coisa cresceu de um tal jeito que se ocupou o INSS, nós ocupamos o INSS do 9 de julho, né? O prédio que tem uma vitória extraordinária, né? Com os prédios do INSS 9 de julho, em acho que novembro, nós ocupamos de 97. E aí isso desencadeou as ocupações no centro. Em 98 tinha 20 ocupações no centro, obrigou o governo a fazer o PAR. Aí tem um monte de histórias ainda para contar, mas o que eu vejo que houve um avanço, e o que eu tiro de lição de tudo isso é que o povo precisa se organizar. Aqueles que têm que fazer a sua organização, ele não pode esperar nada de ninguém. Ele tem que ter a sua organização autônoma para buscar os seus direitos, né? O meu trabalho como advogado nesse tempo todo é sempre de mostrar o direito deles, né? E usei também até o Código Penal, quando a Constituição ainda não acolhia o direito à moradia como direito fundamental, eu usava o Código Penal, o estado de necessidade para o sem-teto. A ocupação do Prestes Maia, que foi em 2002, nós fizemos com as palestras e cursos sobre o estado de necessidade, porque ainda a Constituição não acolhia moradia como um direito fundamental. Ela foi acolher quando se ocupou muitos prédios aqui no centro da cidade, né? Quando o movimento cresceu. Então, o que eu tiro de experiência é que todos os sem-tetos que se organizaram e persistiram na luta, conquistaram, né? E o que eu posso afirmar, sim, é sempre: os trabalhadores têm que construir as suas organizações autônomas e lutar pelos seus direitos. E quem fizer isso vai conquistar. Eu não conheço gente fracassada nesse meio, gente que persistiu, gente que não desistiu. Não conheço gente fracassada nesse meio. As pessoas conquistaram quando elas persistem, porque é justo, né? É justo, e como o Papa Francisco fala, é um direito sagrado, né? Então, não tem como perder, né? Não é fácil, não é assim, mas é possível. Um coletivo pode conquistar os seus direitos.